Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui de olhos na lição e com certeza hoje nós vamos tirar mais algumas lições desse precioso livro que nós estamos estudando, que é o livro de Isaías. Querido, tenho certeza que cada lição estudada essa semana, esse trimestre, irá nos levar a uma reflexão melhor de como nós estamos nos comportando diante da adoração, diante de uma prestação de culto ao nosso Deus. Eu costumo dizer que as histórias sempre se repetem. E não é por acaso que o livro de Isaías foi escrito para um povo rebelde e esse mesmo livro chegou até nossas mãos de hoje. Nós vimos na lição de ontem que Deus chamou os céus e a terra como testemunha de que Ele deseja ardentemente firmar um concerto, firmar uma aliança com o seu povo. E hoje Deus deseja a mesma coisa. Pois bem, o tema de hoje que nós vamos estudar é ritualidade podre. Os textos que nós vamos ler, os versos que nós vamos meditar hoje, encontram-se no capítulo 1 de Isaías, a partir do verso 10 até o verso 17. Nós não vamos ler para não tomar muito tempo, mas depois vocês leem esses versos com muito cuidado. E vocês vão ver algumas coisas interessantes nesses versos. Querido, o verso 10 começa dizendo assim: ouve a palavra do Senhor. Nós temos que ter consciência que é Deus que está dizendo. Não é o Adilson, não é a igreja, não é o pastor, não é o profeta Isaías, mas é o próprio Deus que está dizendo. E o que Deus está dizendo? Aí então nós vamos ver os versos seguintes. Querido, esses versos, eles abordam a situação religiosa do povo de Deus. Esses versos mostram que existia um povo que tinha uma religiosidade tremenda. Eles prestavam os seus cultos de adoração, eles levavam os seus sacrifícios, as suas ofertas, eles cuidavam na questão das ordenanças, dos sábados, ou seja, a adoração deles continuava como de costume. Enquanto a injustiça aumentava, eles continuavam prestando os cultos de adoração a Deus, o seu sacrifício, como se fosse algo normal. Diante da injustiça gritante, havia uma multidão de sacrifícios, ofertas, incensos, festas, luas, comemorações, além de orações que não tinham valor nenhum. Por quê? Porque as mãos daqueles que prestavam o seu sacrifício, o seu culto de adoração, eram manchadas de sangue. Os próprios líderes religiosos promoviam a injustiça, promoviam a desigualdade. Queridos, será que nós não estamos vivendo uma época onde que o ritualismo passou a ser algo tão mecânica, tão superficial, ao ponto de fazer com que as pessoas deixassem de realmente fazer um culto onde que Deus realmente é exaltado? Quando Deus instituiu o sacrifício, era com o propósito de fazer uma aliança com o seu povo. Quando você abre lá no livro de Levítico, no capítulo 1 até o capítulo 16, você vai ver o propósito pela qual Deus instituiu o sacrifício. Esses rituais de sacrifício foi estabelecido pelo próprio Deus para permitir, primeiro, que o homem, que o ser humano, nunca esquecesse da aliança firmada com Deus. Que através desse sacrifício haveria um estrito relacionamento com Deus. E havendo esse relacionamento com Deus, com certeza, a injustiça, a maldade, a corrupção, não existiria, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de amor. Mas o que nós começamos a ver? O que o profeta Isaías começa a falar com relação à adoração do povo? Aos olhos de Deus, aquele tipo de adoração era uma adoração abominável aos seus olhos. Queridos, hoje não é diferente. Jesus
falando sobre esse tema, sobre esse assunto, ele diz o seguinte no livro de Mateus, no capítulo 23 e o verso 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Querido, que tipo de adoração nós temos prestado ao nosso Deus? Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos adorando a Deus através de louvores, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, qual é o propósito que nós fazemos tudo isso? Como tem sido o nosso comportamento fora da igreja, no nosso dia a dia? Será que nós temos prestado um culto de adoração a Deus por uma mera formalidade? Ou nós realmente temos nos preocupado em fazer a vontade de Deus e nos tornarmos verdadeiros discípulos dele, nos tornando cada dia mais semelhante a ele? Querido, que Deus te abençoe e que esse tema de Isaías que nós abordamos hoje possa te levar a uma reflexão mais profunda e que nós possamos entender que a adoração a Deus não é somente estar na igreja, mas é viver uma vida de obediência, é viver uma vida de conformidade com aquilo que o Senhor diz. E é interessante que lá no verso 17 do capítulo 1 de Isaías, termina dizendo o seguinte: porque a boca do Senhor diz. Querido, se hoje você se sentiu ofendido por alguma coisa que nós falamos, que talvez serviu como alerta para você, como tem servido de alerta para mim, que nós não fechamos a Bíblia e não deixamos de ter comunhão com Deus, mas pelo contrário, que possa servir como um alerta para nós melhorarmos a nossa maneira como temos adorado a Deus. Que Deus te abençoe. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem dessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem nos advertido, nos ensinado que tipo de adoração o Senhor espera dos teus filhos. E que possamos, através dessas instruções, fazer uma análise, fazer uma autocrítica de como nós temos nos comportado como cristãos nesse mundo. Que o Senhor possa nos perdoar nossas falhas e nos aperfeiçoar cada dia mais aos teus olhos. É o que te pedimos hoje e sempre, por Jesus. Amém. Bom dia.